Olá, assombrosos. Apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Hoje, eu trago um relato real que aconteceu na Amazônia brasileira em 1987. Luzes misteriosas que invadiam casas à noite, paralisando vítimas e deixando marcas inexplicáveis no corpo. Uma médica viu dezenas de casos, com queimaduras necrosadas e sangue extraído de forma sobrenatural. Essa história única vai revelar um fenômeno que desafiou a ciência e o exército. Se você tem coragem, fique comigo. Sou médica há 47 anos, formada pela Universidade Federal do Pará, com especialização em medicina tropical e experiência em dezenas de comunidades ribeirinhas da Amazônia. Atendi casos de malária, febre amarela, doenças parasitárias, acidentes com animais peçonhentos e todo tipo de enfermidade que existe no interior profundo do Brasil. Pensava que já tinha visto de tudo que a medicina poderia me apresentar, mas estava completamente errada. Tudo que aprendi em 6 anos de faculdade, em milhares de horas de estudo, em toda a formação científica rigorosa que recebi, absolutamente nada disso me preparou para o que aconteceu entre julho e dezembro de 1977, quando eu tinha apenas 22 anos recém-formados e havia sido designada como diretora da unidade sanitária de Colares, uma pequena ilha de pescadores no arquipélago do Marajó, estado do Pará, a 96 quilômetros de Belém. Colares era uma comunidade tranquila, de cerca de 3.000 habitantes, a maioria vivendo da pesca artesanal e da agricultura de subsistência. Casas simples, muitas de madeira, ruas de terra batida, uma igreja católica no centro e minha pequena unidade de saúde. Era um lugar pacato, religioso, de gente trabalhadora que acordava com o sol e dormia cedo. Era final de julho quando chegou o primeiro caso que mudaria completamente minha vida. Eu estava organizando medicamentos quando ouvi gritos lá fora e o barulho de várias pessoas chegando ao mesmo tempo. Um grupo de 5 ou 6 pessoas carregava uma mulher jovem nos braços, completamente pálida, os olhos semicerrados, sem forças para sustentar a própria cabeça. O marido dela, um pescador de uns 30 anos, estava desesperado gritando: "Doutora, pelo amor de Deus, a Francisca tá morrendo. A luz pegou ela." Mandei colocarem ela na maca imediatamente e comecei o exame de emergência. Pulso fraco e acelerado, pressão baixa, temperatura elevada, sudorese fria, respiração superficial, estado gravíssimo. Quando abri a blusa dela para auscultar o coração, o que vi me deixou perplexa. No lado direito do hemitórax, logo abaixo da mama, havia uma queimadura circular de aproximadamente 10 centímetros de diâmetro, de cor vermelho intenso, quase arroxeado, e o mais assustador, a pele já estava completamente necrosada, preta nas bordas, descamando, como se tivesse dias ou semanas de evolução. Mas segundo o marido, aquilo tinha acontecido há menos de 2 horas. Impossível. Uma queimadura só apresenta necrose após no mínimo 96 horas de evolução. Aquilo que estava na minha frente simplesmente não existia na literatura médica. Havia mais. No pescoço dela, no lado direito, logo abaixo da mandíbula, havia 2 orifícios paralelos perfeitamente alinhados, separados por aproximadamente 2 centímetros, elevados, de cor vermelho vivo, como se 2 agulhas grossas tivessem penetrado a pele. Eram palpáveis, visíveis e completamente inexplicáveis. Enquanto aplicava soro e preparava medicação de emergência, pedi ao marido que contasse exatamente o que aconteceu. Ele contou com voz trêmula e olhos arregalados, que tinham ido dormir por volta das 10 da noite. Às 3 da madrugada, acordou com um zumbido alto constante e uma luminosidade intensa que entrava pela janela, iluminando tudo com luz branca azulada que nunca tinha visto antes.
Tentou se levantar, mas sentiu como se um peso enorme tivesse sido colocado no peito. Uma pressão física que o impedia completamente de se mexer. Conseguia mover apenas os olhos e a cabeça com dificuldade, mas o corpo estava paralisado. Foi então que viu a luz entrar pela janela, atravessar o ambiente e se dirigir diretamente para a rede onde a esposa dormia. A luz tinha forma cilíndrica, como um tubo grosso de uns 10 centímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento. Brilhava intensamente e fazia aquele zumbido alto. A luz se aproximou da Francisca e tocou o corpo dela no tórax. Ele viu a luz ficar ali tocando ela por talvez 10 segundos, não mais. E então a luz simplesmente se retraiu, voltou para fora da janela e desapareceu no céu. No exato momento que sumiu, ele sentiu o peso desaparecer e conseguiu se mover. Pulou da rede e correu até a esposa, que estava desacordada com aquelas marcas e não respondia. Ouvia aquela história com extremo ceticismo. Parecia delírio, alucinação, talvez invenção para esconder acidente doméstico. Mas as lesões eram reais, estavam ali e precisavam de tratamento. Apliquei protocolo padrão para queimaduras graves, limpeza com soro, pomada antibiótica, curativo estéril, analgésico, anti-inflamatório, soro com complexo B em alta dosagem para combater a fraqueza extrema. A Francisca só melhorou no final do dia, quando finalmente conseguiu falar. Dizia que a região queimada doía terrivelmente, uma dor profunda que não aliviava com analgésicos comuns. Precisei usar xilocaína e infiltração local para controlar a dor. Mantive ela em observação por 2 dias, monitorando sinais vitais a cada 2 horas. Os exames de sangue mostraram algo preocupante. Hemácias baixas, hemoglobina reduzida, quadro de anemia moderada, mas sem nenhum sinal de infecção ou intoxicação que explicasse aquelas lesões. Visitei a Francisca em casa nas semanas seguintes e descobri algo ainda mais perturbador. Na região onde a luz a atingiu, os pelos simplesmente pararam de crescer permanentemente. Não era perda temporária, era destruição completa do folículo piloso na raiz. A luz não tinha apenas queimado a superfície, tinha penetrado até a camada basal da epiderme e destruído a estrutura que gera os pelos. Aquilo não era queimadura comum. Queimadura térmica normal. Tem padrão de evolução previsível, distribuição de danos conhecida, resposta inflamatória esperada. O que estava vendo não seguia nenhum desses padrões. Era algo completamente diferente, que minha formação não tinha me ensinado a reconhecer. Pensei que fosse caso isolado. Estava terrivelmente enganada. Nos 3 dias seguintes, mais 4 casos chegaram, todos com o mesmo padrão exato. Queimadura no hemitórax direito ou esquerdo, 2 orifícios paralelos no pescoço, necrose imediata, fraqueza extrema, anemia sem causa e história de luz que entrava nas casas durante a madrugada. As histórias eram tão similares que era impossível ser coincidência ou invenção coordenada, porque essas pessoas viviam em partes diferentes da ilha, sem contato próximo. Na 2ª semana de agosto, a quantidade de casos começou a aumentar exponencialmente. 5 casos por dia, depois 7, depois 10. Todos pescadores, agricultores, donas de casa, pessoas simples que acordavam com luzes invadindo quartos, sentiam paralisia temporária, eram atingidos por feixes luminosos que deixavam aquelas marcas características e ficavam dias prostrados, fracos, anêmicos, apavorados. Comecei a fazer exames de sangue sistemáticos em todas as vítimas e o padrão se confirmava. Anemia severa em todos os casos, com perda estimada entre 200 e 300 mililitros, mas sem sangramento visível que justificasse. Para onde estava indo esse sangue? Como estava sendo extraído através de 2 pequenos orifícios que mal sangravam?
As vítimas apresentavam também inapetência total, incapacidade de realizar tarefas, tontura constante, raciocínio lentificado, apatia profunda. Usando expressão popular da região, ficavam lesas, como se tivessem perdido parte da vitalidade. Escrevi relatórios urgentes para o secretário de Saúde, Dr. Manuel Aires, explicando que havia algo inexplicável acontecendo, que estava tratando dezenas de casos com lesões idênticas e sintomas padronizados, que precisava urgentemente de apoio porque aquilo ultrapassava completamente minha capacidade de compreensão. Final de agosto, começo de setembro, a situação se agravou drasticamente. Chegamos a ter mais de 20, 30 atendimentos por dia, todos relacionados ao mesmo fenômeno. A unidade estava completamente lotada. Eu trabalhava 18, 20 horas por dia, atendendo vítimas novas e acompanhando antigas. Mal tinha tempo para dormir ou comer. Estava em exaustão física e emocional. E então começou o pânico coletivo. A população inteira entrou em estado de terror absoluto. As pessoas pararam de dormir dentro de casa durante a noite, com medo dos ataques. Formaram grupos de vigília com 10, 15 pessoas, acendiam fogueiras enormes, queimavam fogos de artifício, batiam em panelas, faziam barulho constante tentando afugentar as luzes. Mas quanto mais barulho faziam, mais as luzes pareciam se aproximar. Era como se o barulho atraísse os objetos. Muitas famílias abandonaram casas e montaram barracas em áreas abertas, acreditando estar mais seguras longe das edificações, porque as luzes pareciam preferir ambientes fechados. A atividade econômica praticamente parou. Pescadores tinham medo de sair para o mar. Agricultores não iam para as roças. O comércio fechava antes do pôr do sol. As ruas ficavam desertas ao escurecer. Colares inteira estava paralisada pelo terror. A população extremamente religiosa começou a buscar explicações espirituais. Alguns diziam que era o demônio, que o diabo tinha vindo atacar os cristãos, que era castigo divino por pecados. Outros falavam em almas penadas, espíritos vingativos, maldição ancestral. Havia quem acreditasse que eram máquinas de cientistas malvados. Até o padre Alfredo de Laó, vigário respeitadíssimo da paróquia, um homem sério e cético, relatou ter visto objetos luminosos, sobrevoando em altíssima velocidade e absoluto silêncio. Ele fez missas especiais, benzeu casas, distribuiu água benta, organizou procissões noturnas, mas nada parecia fazer as luzes pararem. Outubro chegou e a situação estava insustentável. Colares vivia em calamidade não declarada. Eu estava atendendo 50, 60, chegando a 80 casos por dia, trabalhando praticamente 24 horas, dormindo talvez 2 ou 3 horas, quando muito, entrando em colapso físico. Foi nesse contexto que a prefeitura conseguiu mobilizar as autoridades militares. O prefeito enviou ofício urgente ao 1º Comando Aéreo Regional da Aeronáutica, o MICOMAR, em Belém, solicitando presença imediata da Força Aérea Brasileira para investigar, porque a situação estava fugindo do controle das autoridades civis. No dia 20 de outubro de 1977, chegaram os primeiros militares, uma equipe pequena de agentes de inteligência do A2, o Serviço de Informações da Aeronáutica. Eram 3 sargentos e um tenente, todos muito sérios, usando roupas civis, mas claramente militares. Montaram acampamento na beira da ilha com barracas, equipamentos de comunicação e material de campo. Passaram os primeiros dias coletando depoimentos, entrevistando vítimas, visitando locais onde ataques aconteceram, documentando tudo. Mantiveram vigilância noturna e em poucos dias eles mesmos presenciaram as luzes. Viram objetos não identificados se movimentando de forma completamente diferente de qualquer aeronave convencional. No final de novembro,
Chegou o comandante oficial, Capitão Uirangê Bolívar Soares Nogueira, de Holanda Lima, oficial da FAB, com formação em inteligência militar. Chegou acompanhado de mais militares, trazendo equipamentos sofisticados, câmeras fotográficas profissionais, filmadoras, binóculos de visão noturna, aparelhos de medição diversos. Quando o Skytroll do Capitão Holanda se apresentou na minha unidade, era um homem de uns 40 anos, estatura média, postura militar impecável, olhar sério e analítico. Apresentou-se formalmente e disse que estava ali para comandar a Operação Prato, nome oficial dado à investigação militar dos fenômenos. Levei ele para conhecer a unidade que naquele momento tinha 6 vítimas internadas. Mostrei os prontuários de todas as 80 e poucas vítimas que já tinha atendido, com descrição detalhada dos sintomas, evolução dos casos, resultados de exames, fotografias das lesões para documentação. Ele examinou tudo com extrema atenção, fazendo anotações meticulosas em caderno militar, fazendo perguntas técnicas pertinentes que demonstravam que tinha estudado sobre o assunto. Perguntou sobre padrões de distribuição das lesões, características dos orifícios no pescoço, tempo de evolução da necrose, resultados de hemogramas, taxa de recuperação. Depois pediu para entrevistar pessoalmente algumas vítimas internadas. Conversou longamente com cada uma, com respeito, sem zombar ou duvidar, anotando todos os detalhes, pedindo que descrevessem exatamente como eram as luzes, que sons faziam, como se movimentavam, quanto tempo duravam os ataques. Naquele primeiro encontro, o Capitão Holanda me passou impressão de seriedade profissional e genuína preocupação com o bem-estar da população. Ele não estava ali para ridicularizar. Estava realmente investigando com método científico, algo que claramente o intrigava e preocupava. Durante novembro e dezembro de 77, a Operação Prato se intensificou. Os militares montaram postos de observação em vários pontos estratégicos, mantinham vigilância noturna permanente, tiravam fotografias e filmavam sempre que objetos apareciam. Coletavam mais depoimentos, documentavam absolutamente tudo. Passei a trabalhar com o tenente médico Pedro Ernesto Póvoa, um psiquiatra militar que integrava a equipe designado para auxiliar na avaliação médica. Era extremamente competente e, assim como eu, estava perplexo com o que presenciávamos. Juntos examinamos dezenas de vítimas novas que continuavam chegando, porque os ataques não pararam com a presença militar. Continuavam quase todas as noites. Documentamos tudo fotograficamente, colhemos dezenas de amostras de sangue, fizemos análises comparativas, tentamos encontrar algum padrão, alguma explicação lógica, mas não encontramos. Quanto mais investigávamos, mais inexplicável ficava. As lesões desafiavam a lógica médica. Necrose instantânea, destruição profunda com mínima energia aplicada, extração de sangue por mecanismo desconhecido, orifícios perfeitamente paralelos como feitos por instrumento cirúrgico de precisão. Durante uma vigília noturna que fiz com a equipe militar em dezembro, eu mesma presenciei as luzes. Estávamos em posto de observação em área elevada com visão ampla do céu. Era por volta das 2 da madrugada, céu limpo, estrelas visíveis, lua crescente iluminando levemente. De repente, sem aviso ou som prévio, apareceram no céu 3 objetos luminosos se movimentando de forma incomum. Não eram aviões, helicópteros, estrelas cadentes ou satélites. Eram luzes intensas, de cor branca azulada, que se moviam em trajetórias curvas, elípticas, fazendo curvas fechadas impossíveis para a aeronave convencional, parando completamente no ar, acelerando instantaneamente, mudando de direção sem desacelerar. Os militares fotografaram freneticamente, filmaram, fizeram anotações detalhadas de horário, direção,
velocidade estimada, características observadas. Aquela observação durou aproximadamente 15 minutos e foi uma das experiências mais perturbadoras da minha vida, porque confirmou visualmente o que até então só conhecia pelos relatos das vítimas. Em conversa particular com o capitão Rolanda, poucos dias antes do Natal, ele me revelou algo assustador. Disse que em uma observação com um pequeno grupo de militares, um objeto enorme, de aproximadamente 30 metros de diâmetro, desceu e ficou flutuando a menos de 100 metros de distância deles, completamente silencioso, exceto por som baixo de zumbido constante. Ele disse textualmente: "Doutora Adelaide, eu fiquei aterrorizado. Naquele momento não sabia o que poderia acontecer. Eles poderiam ter nos abduzido ali mesmo. Poderiam ter feito conosco qualquer coisa e não teríamos capacidade de resistir ou fugir." Foi nesse período, início de dezembro, que começou a pressão institucional sobre mim. Meu superior hierárquico, Dr. Luiz Flávio Figueiredo de Lima, me convocou para a reunião em Belém e disse, em tom que não admitia discussão, que eu estava terminantemente proibida de comentar ou tornar público qualquer detalhe sobre as ocorrências. Mais grave, fui pressionada por representantes da aeronáutica, em reuniões formais, a convencer a população de que tudo eram alucinações coletivas, que as pessoas eram vítimas de histeria em massa, que aquilo nunca existiu. Queriam que eu, como autoridade médica local, declarasse publicamente que não havia nada extraordinário acontecendo, que as lesões tinham explicações convencionais e que a população deveria se acalmar. Recusei-me completamente. Como médica, como cientista, como profissional que jurou zelar pela verdade, não poderia mentir para pessoas que estavam realmente sofrendo. As queimaduras eram reais e estavam documentadas. Os sintomas eram reais e estavam registrados em prontuários. A perda de sangue era real e estava comprovada em laboratório. Não era alucinação, não era histeria, não era invenção. Era algo concreto, mensurável, repetível e completamente inexplicável. A Operação Prato foi oficialmente encerrada no final de dezembro de 77, mas os ataques continuaram esporadicamente durante 78. Os militares foram retirados, levaram todo o material coletado, fotografias, filmagens, relatórios, depoimentos, e tudo foi classificado como sigiloso de segurança nacional. Durante os meses seguintes, continuei atendendo vítimas novas, sempre com o mesmo padrão. O medo na população diminuiu lentamente, mas nunca desapareceu. Colares foi permanentemente transformada por aquela experiência coletiva de terror. Dos 80 e poucos casos que atendi, alguns ficaram marcados na memória. Claudomira Paixão, jovem dona de casa de 28 anos, foi atacada na madrugada de 18 de outubro. Acordou com luminosidade intensa pela janela. O ar ficou sufocante e quente, então a luz a atingiu diretamente no tórax. As lesões eram graves e ela estava completamente prostrada. Anos depois, ela me disse: "Doutora, minha saúde nunca mais foi a mesma depois daquela noite. Perdi algo que nunca recuperei." Houve 2 casos que evoluíram para óbito nos dias seguintes. Ambas as vítimas tinham problemas cardíacos preexistentes graves e não resistiram ao choque físico e ao estresse extremo. Podem ter havido outros óbitos em comunidades isoladas que não chegaram ao meu conhecimento. O perfil das vítimas seguia padrão consistente. Cerca de 80% eram homens, maioria adultos jovens entre 20 e 40 anos, pouquíssimas crianças e nenhum menor de 10 anos. Todas eram magras, nenhuma tinha sobrepeso ou obesidade. A maioria pescadores artesanais, pequenos agricultores e donas de casa, pessoas trabalhadoras de vida simples. Todas pardas ou caboclas. Um aspecto perturbador observado
foi a queda drástica de resistência imunológica após os ataques. As pessoas ficavam doentes com frequência nas semanas seguintes, contraindo gripes, infecções respiratórias, problemas gastrointestinais, como se o sistema imunológico tivesse sido severamente comprometido. Algumas levaram mais de 6 meses para recuperar minimamente a saúde anterior. Além das sequelas físicas, havia traumas psicológicos profundos. Muitas desenvolveram depressão severa, crises de ansiedade, síndrome do pânico, medo paralisante de sair à noite, insônia crônica. Precisei encaminhar vários casos para acompanhamento psiquiátrico em Belém. Em 1980, fui transferida e nunca mais voltei a morar em Colares, embora tenha visitado a ilha algumas vezes. Construí minha carreira em outras comunidades, especializei-me em medicina tropical. Atendi milhares de pacientes com diversas enfermidades, mas nunca voltei a ver algo remotamente similar. Mantive contato esporádico com alguns militares da Operação Prato. O capitão Rolanda foi transferido, subiu na hierarquia e se aposentou como coronel. Durante anos manteve sigilo absoluto sobre tudo o que viu, cumprindo ordens de não revelar detalhes. Mas em 1997, 20 anos depois, o coronel reformado Irangê Holanda deu entrevista explosiva para ufólogos brasileiros, especificamente para o pesquisador Marco Petit, da revista UFO. Nessa entrevista gravada em vídeo, ele admitiu pela primeira vez publicamente que tinha visto objetos de origem completamente desconhecida, que acreditava serem de natureza não convencional e possivelmente não terrestre, que os fenômenos eram reais e extremamente perturbadores. Revelou detalhes técnicos da operação, descreveu avistamentos próximos de objetos enormes. Falou sobre características das luzes que atacavam a população. Expressou convicção pessoal de que estávamos diante de algo que transcendia nossa compreensão científica. Mais perturbador foi quando mostrou na câmera um pequeno implante que tinha no braço, uma estrutura metálica pequena sob a pele que disse ter aparecido após um dos encontros próximos. Manipulou o implante na frente das câmeras, mostrando que era palpável, móvel sob a pele e completamente inexplicável. Poucos meses depois daquela entrevista, em circunstâncias controversas, o coronel foi encontrado morto em sua residência. A versão oficial foi suicídio por enforcamento, alegando depressão grave. Mas a família sempre contestou veementemente, argumentando que ele não apresentava sinais de depressão, estava bem de saúde, tinha planos para o futuro e jamais tiraria a própria vida. A morte dele, tão próxima à entrevista reveladora, alimentou teorias de conspiração sobre silenciamento forçado de testemunhas, sobre operações encobertas, sobre informações que não poderiam ser reveladas. Nunca saberemos a verdade completa. Um dado estatístico perturbador. Todos os membros principais da Operação Prato, incluindo o coronel Holanda, o sargento Flávio Costa e outros oficiais importantes, todos já faleceram. Não sobrou nenhum dos protagonistas principais vivo para contar a história completa. Em 2004, 27 anos depois, parte dos documentos oficiais foi finalmente liberada e disponibilizada no Arquivo Nacional em Brasília. Foram liberados alguns relatórios, algumas fotografias, alguns depoimentos transcritos, documentos do Serviço Nacional de Informações. Mas grande parte do material permanece classificado até hoje. As centenas de fotografias de alta qualidade, os filmes gravados, os relatórios mais detalhados, as conclusões finais, tudo isso continua guardado em arquivos militares inacessíveis. Por quê? Que informações são tão sensíveis que precisam permanecer secretas por décadas? Hoje, 47 anos depois, com 70 anos de idade e quase 50 anos de carreira ininterrupta,
Posso falar publicamente sem medo de retaliações. Na época fui proibida, ameaçada, pressionada para silenciar ou mentir. Mas agora não há mais nada que possam fazer. E quero deixar registrado, com toda a autoridade profissional, que meio século de medicina me confere. O que aconteceu em Colares entre julho de 77 e final de 78 foi real. Foi documentado por dezenas de profissionais, incluindo médicos e militares. Foi testemunhado por centenas de pessoas. Deixou vítimas com sequelas permanentes e causou pelo menos 2 mortes confirmadas. Não sei o que eram aquelas luzes. Não posso afirmar com certeza sua origem ou natureza. Podem ser de origem extraterrestre. Podem ser tecnologia militar experimental terrestre. Podem ser fenômenos naturais desconhecidos. Podem ser algo completamente diferente que não temos capacidade de compreender. Mas sei, com absoluta certeza médica e científica, que aquelas luzes eram reais, atacavam pessoas sistematicamente e aparentemente de forma inteligente, causavam lesões físicas documentadas e sintomas clínicos mensuráveis. Retiravam sangue por mecanismo totalmente desconhecido. Deixaram sequelas permanentes em dezenas de pessoas. A medicina não tem todas as respostas. A ciência, por mais avançada, ainda é limitada e está constantemente descobrindo coisas novas que desafiam paradigmas estabelecidos. Há fenômenos neste mundo e possivelmente além dele que simplesmente não compreendemos ainda. O caso de Colares é um desses fenômenos. Merecia investigação científica séria, transparente, internacional, com todas as ferramentas modernas que não existiam em 77. Mas ao invés de investigação transparente, tivemos sigilo militar. Ao invés de análise científica aberta, tivemos documentos classificados. Ao invés de respeito às vítimas, tivemos pressão para silenciá-las. Carrego até hoje a memória vívida daqueles rostos apavorados, chegando na unidade. Lembro do desespero do marido da Francisca gritando: "A luz pegou ela". Lembro da Claudomira dizendo que nunca mais foi a mesma. Lembro das crianças com medo de dormir. Lembro da comunidade inteira vivendo em terror. Lembro das queimaduras necrosadas impossíveis. Lembro dos 2 orifícios paralelos perfeitamente alinhados. Lembro das análises mostrando anemia sem causa. Lembro dos pelos que nunca mais cresceram. Lembro da dor que não passava. Lembro dos exames que não explicavam nada. Lembro do capitão Rolanda examinando prontuários com seriedade. Lembro da noite em que vi as luzes com meus próprios olhos. Lembro da pressão para mentir sobre tudo. Lembro da proibição de falar. Lembro do medo de retaliação. E lembro, acima de tudo, da certeza científica absoluta que tenho. Algo extraordinário, algo inexplicável, algo que desafia nossa compreensão atual da realidade. Aconteceu nos céus da Amazônia paraense em 1977. Essa é minha história. Esse é meu testemunho. Essa é a verdade médica, científica e humana sobre o fenômeno conhecido como chupa-chupa, sobre a Operação Prato, sobre os meses de terror em Colares e sobre como a ciência ainda tem muito a aprender sobre os mistérios que nos cercam neste vasto universo. Esse relato da Dra. Welaide nos faz questionar a realidade. Se você tem uma história paranormal parecida, mande pra gente. Pode ser a próxima no canal. Curta e comente se isso te marcou. Obrigado por ficar até o fim, assombrosos. Inscreva-se, ative o sininho, curta, comente e compartilhe. Se você tem coragem, fique comigo.